Seja bem-vindo ao canal Resumo e Novela. Quer ficar por dentro do que acontecerá nos próximos capítulos? Inscreva-se clicando aqui. Dê um joinha clicando aqui. Compartilhe com seus amigos em redes sociais aqui. No capítulo 071, segunda-feira, 04 de julho, Ramiro se enfurece ao saber que Guido estará a cargo da processadora. Furioso e irônico, ele parabeniza Guido e diz que é bom que Almerida o tenha para protegê-la. Guido diz que do jeito que Ramiro fala, dá a entender que Almerida o agrada como mulher. Ele pede que Ramiro tome cuidado, pois em uma dessas pode acabar perdendo seu emprego. Ramiro responde que Almerida jamais seria capaz de despedi-lo. Carmen pergunta ao Padre Lupe se ele revelou a alguém o seu segredo. Padre Lupe responde que segredo de confissão é inviolável, e jamais disse nada, mas sente informar-lhe que alguém mais conhece esse segredo, e tem as provas necessárias para se fazer ouvir diante dos interessados. Carmen, cínica, responde que sabe que a outra pessoa que conhece seu segredo é Ramiro, mas não o convém traí-la. Padre Lupe diz a Carmen que não tinha ideia que Ramiro era seu cúmplice, mas não se referia a ele. Ela completa dizendo que a pessoa que sabe do segredo está muito próxima a ela, mas também muito distante a ponto de não se fazer descobrir. Carmen, fora de si, exige que o padre revele a identidade da pessoa. O padre então lembra quanto à necessidade de não violar um segredo de confissão. Lupe diz a Carmen que a única maneira de salvar-se é ela mesma, contar toda a verdade a Augusto. Ela afirma que jamais o fará. No capítulo 072, terça-feira, 05 de julho, Ramiro, furioso e com inveja, recrimina a Almerida por ter nomeado Guido como diretor da processadora. Almerida responde que a processadora é um negócio de família, e Ramiro não é parte dela. Além disso, Guido é um homem vivido e estudado, enquanto Ramiro não passa de um morto de fome. Ramiro pergunta a Almerida se ela confia mais em Guido do que nele. Almerida responde que sim. Damião diz a Elisa que quer fazer as coisas bem, e não andar às escondidas. Assim, seria melhor que ele esclarecesse tudo com Augusto. Elisa promete falar com seu pai naquela mesma noite. Ramiro, furioso, diz a Ingrid que Almerida colocou Guido à frente da processadora. Ingrid diz a Ramiro que aproveite e tire todo o dinheiro que puder da empresa e coloque a culpa em Guido. Depois de fazer amor, Augusto diz a Carmen que de agora em diante vai tratá-la como merece. Ele joga sobre ela umas notas de dinheiro, dizendo já saber de toda a verdade. Carmen, assustada, diz que nunca foi amante de Rogério Arango. Augusto, surpreso, diz que não se referia a Rogério, e questiona se além de Paulo e Edmundo ela também se entendia com Rogério. Paloma se desculpa com Edmundo por haver dito a Almerida que ele era amante de Carmen, que só o fez, pois ela não parava de insultá-la. Guido diz a Almerida que foi muito bem na processadora, porém Ramiro se sente como se fosse o dono do local. Almerida diz a Guido que se Ramiro der problemas, pode despedi-lo sem nenhuma consideração. Damião, furioso, exige que Gael diga por que não contou que estava com seu amuleto, já que sabia que ele estava à sua procura. No capítulo 073, quarta-feira, 06 de julho, Gael diz a Damião que encontrou o amuleto quando foi doar sangue para ele, e pensava em devolvê-lo. Augusto diz a Dolores que Carmen seguirá vivendo com ele, mas já não mais como sua esposa. Ele ainda avisa Dolores que caso Carmen queira comer, que ela mesmo faça sua comida. Almerida ordena a Guido que despeça Henrique de imediato de sua processadora.
Betânia diz a seus filhos que quase mataram Edmundo em uma briga no povoado e, enquanto isso, eles seguem fazendo festa. Almerinda, furiosa, pergunta a Florência se ela realmente acredita que saindo com Henrique vai fazer com que Damião volte para ela. Florência diz que não está interessada em recuperar Damião. Almerida pergunta o que Florência ainda faz ali, então. Ela responde que fica ou vai para onde quiser. No capítulo 074, quinta-feira, 07 de julho, Ramiro propõe a Paulo uma aliança para que destruam a processadora e coloquem a culpa em Guido. Paulo responde que aceita a proposta desde que fique com 50% do desfalque do qual acusarão Guido. Paulo diz a Ramiro ser esperto em falsificação de assinaturas, e esse talento poderá ajudá-los. Damião pede desculpas a Augusto por ter planejado seu casamento às escondidas. E afirma amar Elisa e, em seguida, pede a sua mão. Augusto pergunta o que Damião fará se ele negar o pedido. Damião responde que partiria com Elisa para longe. Damião diz a Augusto que é capaz de renunciar ao seu lugar na processadora e deixar sua mãe por Elisa. Almerida diz a Florência que seu pai está arruinado. Tanto, que lhe pediu dinheiro emprestado. Ela afirma para Florência que, caso ela deixe o povoado, expulsará Guido de sua processadora e o cobrará até o último centavo que a deve. Almerida diz a Florência que deseja que ela engravide de Damião, pois apenas isso seria capaz de separá-lo para sempre de Elisa. No capítulo 075, sexta-feira, 08 de julho, Almerida diz a Florência que se não fizer o que ela ordenar, destruirá seu pai. Ela completa dizendo a Florência que a levará a uma clínica para ter certeza de que pode engravidar. Caso não possa, poderá ir embora do povoado sem problemas. Augusto convence Elisa a vender todas as suas terras e partirem a sós, sem Carmen, para recomeçarem a vida em outro local. Elisa pede ao pai que não diga nada a Damião, pois irá se despedir dele apenas no último momento. Furiosa, Carmen reclama com Edmundo por ter contado o que houve entre eles. Ela pede que ele diga a Augusto que tudo o que revelou não é verdade. Edmundo responde que não o fará, e ainda contará a Augusto o resultado do teste de DNA e que ela já estava grávida antes de se casar. Fora de si, Carmen diz a Edmundo que se, por sua culpa, perder o que tem, o arrastará junto a ela até o inferno, se necessário. Paulo pede perdão a Guido por todos os problemas que lhe ocasionou e pede uma oportunidade de se redimir trabalhando na processadora. Guido despede Henrique da processadora. Fonte: Abismo de Paixão, novela do SBT, resumo dos próximos capítulos. Olá, obrigado por assistir nosso vídeo, resumo e novela. Saiba dos próximos resumos, inscrevendo-se em nosso canal, clicando aqui. De um joinha clicando aqui, e ajude a crescer nosso canal. Compartilhe nosso vídeo nas redes sociais. Até a próxima.